Olá, seja bem-vindo ao canal LW Matemática. Nesta aula vamos falar sobre o ponto médio e a média aritmética. Sou o professor Luiz Wagner e vamos à aula. Então, para calcularmos o ponto médio, nós acrescentamos uma coluna na nossa tabela e vamos usar esta fórmula. Significa que PM é o ponto médio, Linf é o limite inferior, mais L sub, que é o limite superior dividido por 2. Essas siglas a gente viu na aula anterior. Como é que fazemos então para aplicar essa fórmula? Vamos pegar os dados de cada classe e substituir na fórmula para encontrar o ponto médio daquela classe. Por exemplo, pegando a primeira classe, ponto médio é igual limite inferior na nossa classe é o 40, observe lá, mais o limite superior é o 44, e a gente vai dividir tudo por 2. Então, nós vamos ter que o nosso ponto médio é 84 dividido para 2. Resposta, 42. Vamos pegar o 42 e colocar aqui na coluna destinada ao ponto médio na primeira classe. Ok? Vamos fazer para a segunda classe agora. Ponto médio será igual ao limite inferior da segunda classe, que é o 44, somado com o limite superior, que é o 48. Perfeito. Toda essa soma será dividido por 2. E dará igual a 92 dividido por 2, que é 46. Vamos pegar o 46 e colocar na nossa tabela. Pronto, 46. Há uma outra maneira de encontrar o ponto médio, apenas observando a classe. Por exemplo, na segunda classe mesmo, nós temos o intervalo que vai de 44 a 48. Qual seria a metade desse intervalo? Não seria o 46? Então, você poderia fazer o ponto médio também só observando a tabela. Mas caso você não consiga observar na tabela, em cada classe, use a fórmula do ponto médio que você não erra. Agora peço que você pause o vídeo e tente fazer os demais. Já já voltamos com a resposta. E aí, conseguiram? Então vamos comparar as respostas. Bom, se você não conseguiu, pause o vídeo novamente e tente fazer as correções. Observe na nossa tabela que falta preencher mais uma coluna, que é a frequência absoluta vezes o ponto médio. Nós vamos precisar desses dados para nós construirmos a nossa média aritmética, certo? Então, para fazer o preenchimento dessa coluna, basta pegar a primeira frequência absoluta e multiplicar pelo primeiro ponto médio. Então, 1 vezes 42, 42. Fazendo a próxima classe, 3 vezes 46 igual a 138. Bem simples, né? Então, pause o vídeo e faça o restante. E aí, conseguiram? Então vamos comparar os resultados. Se você não acertou algum desses resultados, pause o vídeo e tente fazer a correção, certo? Para calcularmos a média aritmética, nós vamos dar esta fórmula. MA significa média aritmética igual ao somatório da coluna que acabamos de preencher, tá? Dividido pelo somatório da frequência absoluta. Então, para calcularmos o ponto médio, ficou mais simples agora. Basta fazermos média aritmética igual. Esse somatório da frequência absoluta pelo ponto médio é exatamente o que nós acabamos de encontrar, 1032. E nós vamos dividir pelo somatório da frequência absoluta, que é 20. Com isso, nós vamos ter que a média aritmética é igual a 51,6 kg. Perfeito. Então, concluímos o cálculo da média aritmética. Na próxima aula, nós vamos falar sobre mediana.